Beleza, então agora a gente vai definir qual que é a função do gestor de projetos, beleza? Vamos colocar aqui, ó. O gestor de projetos ele tem 8 funções principais que a gente tem que lembrar. Então, quando você pensa assim, qual que era a função dele? Você lembra do polvo que tem 8 tentáculos. O gestor de projetos tem 8 funções. Cada tentáculo do polvo tem uma função. Como que um projeto se inicia? A gente define um objetivo. Então, a gente tem a definição de objetivo, que é feita pelo gestor de projetos. A partir disso, ele cria um plano detalhado para que esse projeto seja possível ser executado. Beleza? Então, definição de objetivo, depois plano detalhado, assim como também fica responsável de alocar os recursos, ou seja, a parte de custos do projeto, ele tem que entender qual parte vai ter qual custo e saber como ele vai fazer essa distribuição de custos. Ele tem que supervisionar a execução de cada parte do projeto. Então, para isso, ele também tem que fazer a gestão de risco. Então, quais riscos esse projeto representa, que ele pode representar futuro para essa empresa? Que essa empresa pode perder capital investido, tempo, pessoas, uma entrega que ela teria que ter feito. Então, tem que considerar que o gestor tem que avaliar isso, beleza? Então, riscos de um projeto. Qual a chance desse projeto dar errado e prejudicar a empresa? Reputação? Para isso, o gestor de projetos também tem que monitorar o progresso. Então, isso aí anda meio junto com riscos, né? Tipo assim, tá dando certo o projeto, ele tá tendo progresso, não tá, qual o risco se não tiver? Ele precisa resolver problemas, por exemplo, se deu um risco, ele precisa ter competência para conseguir encontrar meios de resolução para esse problema. Não que ele seja a pessoa que vai resolver o problema, mas ele é a pessoa que encontra a pessoa que resolve o problema, se ele não for a pessoa diretamente que resolve o problema, como comunicação entre stakeholders. Ele também tem como responsabilidade essa parte de comunicação. Então, é ele que passa para todas as pessoas envolvidas no projeto, interessadas no projeto, como está o andamento, as informações que são necessárias ser passadas de uma parte para outra. Então, ele tem essas 8 funções, beleza? Não tem nem muito o que falar porque elas são bem literais. Precisar rever essa aula e dá para fazer alguma analogia. Mas eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de imaginar um polvo, e aí cada tentáculo desse polvo, um polvo animado, claro, em desenho, e cada tentáculo desse polvo você vai colocar na sua cabeça que esse tentáculo está personalizado. Então, digamos que esse polvo tem que definir objetivos. Então, esse polvo, ele está com um tentáculo dele está com um alvo na mão. Então, fecha os olhos e imagina um alvo, ou seja, o foco do projeto, aquilo que a gente está tentando acertar. O segundo é um plano detalhado. Esse plano detalhado, por exemplo, dá para imaginar que o segundo tentáculo dele está com um mapinha do tesouro. Então, é um plano detalhado de como chegar no tesouro. Aqui, alocar recursos. Essa parte você pensa no significado dela e foca, por exemplo, que nessa mãozinha pode ter uma carteira, pode ter uma máquina registradora de mercado. Então, pensa em algo que envolva dinheiro. Então, coloca a garra segurando um bolinho de nota de dinheiro. A partir disso também tem aqui, ó, supervisionar execução de atividades. Então ali eu pegaria um tentáculo e colocaria nele, vamos ver, supervisionar uma câmera. Digamos que a câmera, quando você supervisiona a loja, você coloca uma câmera nele, o celular dele com a câmera aberta. Isso daí vai fazer você lembrar. Mas você pode usar a sua criatividade para colocar outra coisa também. Gerir riscos. Esse, esse quinto tentáculo, gerir riscos, dá para fazer um tentáculo com mais medo de coisas que podem dar errado. Então, o que dá para colocar nesse tentáculo? Um tentáculo com um curativo. Coloca um tentáculo que está segurando uma caixa de band-aid. Então, ele está se preocupando com o que pode acontecer de errado. Aí tem ali, ó, monitorar progresso. Esse monitorar progresso dá para colocar um controle de televisão para ligar o monitor, para ligar a TV. Monitorar. Nesse aqui, ó, resolver problemas. Resolver problemas, como eu sou uma pessoa muito pacífica, eu vou imaginar o tentáculo dele com uma luva de boxe, por exemplo. Nada que uma violência para resolver problemas. Entendeu? Então, isso já vai me fazer lembrar. Entende? Essa imagem já vai conseguir me fazer lembrar de resolver problemas.
Se comunicar com stakeholders. Um microfone. Então, você vai fechar os olhos e já imaginar. Tá, o primeiro tentáculo ele tem um alvo, então definição de objetivo. O segundo tentáculo ele tem um mapa do tesouro, então detalhar o plano. O terceiro tentáculo é alocar recursos, então ele está com um capital ali na mão dele. O quarto tentáculo ele já está com, deixa eu tentar lembrar, ele já está com, ó, supervisionar, a mão que está segurando a câmera. Essa analogia eu fiz mais para você, então eu não lembrei, mas a mão que está segurando a câmera. O último, o que está ali, gerir riscos, ele está com o band-aid na mão. O outro, ele já está com um controle de televisão para monitorar o progresso. O outro, ele já está com uma luva de boxe para resolver os problemas. E, por último, um microfone para se comunicar com todas as partes envolvidas. Deu para entender a analogia? Se você não quiser usar a analogia também, assiste só a primeira parte da aula. Fechou?